vilarejo do silêncio. Dizem que existe uma vila esquecida em algum lugar do México, onde o tempo parou na década de 70. As casas ainda têm paredes descascadas, barris velhos apodrecem nos cantos e o som do vento ecoa entre os corredores. Mas ninguém ousa entrar, porque aqueles que tentaram nunca mais voltaram. Conta-se que tudo começou em uma tarde comum. Crianças brincavam no pátio, vizinhos discutiam como sempre, até que o sino da igreja local tocou 13 vezes. Ninguém sabia explicar, pois a vila nem sequer tinha uma igreja próxima. Depois das badaladas, o silêncio caiu como uma cortina. Os moradores começaram a ouvir risadas, não das crianças, mas vindas do barril. Uma risada fina, que ecoava como se alguém assoprasse dentro da cabeça deles. Um a um, começaram a desaparecer. A menina que adorava bonecas foi a primeira. A bola do garoto roliço rolou sozinha até o poço e sumiu. O professor que sempre corrigia as crianças foi encontrado com a boca costurada, sentado numa cadeira, encarando a parede, como se algo o tivesse obrigado a assistir a algo horrível. E dizem que à noite, quem passa perto do portão da vila ouve vozes conhecidas chamando: Olha, olha, olha. Foi sem querer, querendo... Tá. Mas as vozes não soam humanas. São distorcidas, metálicas, como se tivessem sido gravadas num disco antigo, rodando ao contrário. Há quem jure que viu o menino do barril, mas não era mais um menino. Seu rosto estava coberto por uma máscara de madeira, e onde deveriam estar os olhos, só havia buracos negros. Ele sussurrou para quem ousou olhar: Agora você vai brincar para sempre. Desde então, a vila permanece intacta, como um cenário esquecido. Mas, se você escutar o sino tocar 13 vezes, corra. Corra antes que o jogo comece. A Vila dos Sussurros. A chuva caía fina sobre a vila naquela manhã. O professor Girafales ajustou o chapéu, estranhando o silêncio que o envolvia. Nenhum som de crianças brincando, nenhuma voz irritada da Dona Florinda, nenhum resmungo do seu Madruga. Até o chiado do fogão da Dona Clotilde parecia ter desaparecido. Era como se a vila tivesse sido engolida pelo nada. Ele andou até a porta da casa da Dona Florinda e bateu. Nada. Nenhum sinal de vida. Tentou a do seu Madruga, depois a da Chiquinha. Todas abertas, mas vazias. A comida nas panelas estava fria, como se tivesse sido abandonada às pressas. A sensação de estar sendo observado começou a pesar em seus ombros. Girafales caminhou até o pátio e viu o barril do Chaves. Estava deitado, algo incomum. Perto dele, um líquido escuro se misturava à água da chuva, formando poças vermelhas. Seguindo o rastro, seus passos o levaram até a casa da bruxa do 71. A porta estava entreaberta, rangendo suavemente. Por dentro, a casa estava mais sombria do que o habitual. O cheiro de mofo e algo metálico invadia o ar. Em cima da mesa, um caderno com páginas arrancadas e um único bilhete. Eles queriam brincar comigo. Agora brincam para sempre. Um arrepio subiu pela espinha do professor. Ele ouviu risadinhas baixas ecoando pelos corredores. Chiquinha? Perguntou com a voz trêmula. Nenhuma resposta, apenas passos correndo, mas sem ninguém por perto. Ele tentou sair, mas a porta bateu com violência, trancando-o ali. A luz apagou. No escuro, o som de algo arrastando-se pelo chão e, em seguida, uma voz fina e infantil sussurrou em seu ouvido. Professor, quer brincar também? Antes que pudesse reagir, pequenas mãos frias agarraram seus braços, pernas, pescoço. Ele gritou, mas foi abafado pelo riso infantil crescendo ao seu redor, ecoando pelas paredes como um coro macabro. Quando a luz voltou, a vila estava vazia. Apenas um barril no centro do pátio, fechado, gotejando um líquido vermelho que escorria lentamente pelas bordas. Dizem que, nas noites chuvosas, ainda é possível ouvir risadinhas e passos correndo pelos corredores da vila. Se você ouvir uma voz infantil sussurrando "quer brincar", corra ou vai brincar para sempre. O pátio silencioso. Sempre achei que a Vila do Chaves era um lugar alegre, cheio de risadas e crianças correndo. Mas naquela noite descobri que havia algo errado ali. Muito errado. Meu amigo trabalha em um estúdio antigo, onde gravavam programas há décadas. Ele me contou que encontrou uma fita perdida com a inscrição Chaves, episódio não exibido. Claro que fiquei curioso. Pegamos um projetor e assistimos no galpão escuro. A abertura era igual, mas sem música. Só um zumbido baixo e uma imagem do pátio vazio. Nenhuma risada, nenhum som de crianças. A câmera estava parada, como se alguém tivesse esquecido de cortar a gravação. Depois de quase 2 minutos, uma porta se abriu devagar. Era o seu Madruga. Mas algo nele não estava certo. Seus olhos estavam fundos, pretos como carvão, e ele tremia como se estivesse doente.
Caminhou até o centro do pátio, olhando direto para a câmera e sussurrou. Ele nunca sai do barril. Atrás dele ouviu-se um som metálico, como algo raspando por dentro do barril do Chaves. A câmera tremeu e aproximou devagar. A tampa estava fechada, mas se mexia, como se algo tentasse sair. Então as vozes começaram. Risadas distorcidas, graves demais, repetindo frases conhecidas. Foi sem querer, querendo. Isso. Só que estavam cheias de ódio. A tampa voou longe e aquilo não era o Chaves. Era uma figura esquelética, com a pele enrugada, mas vestindo as mesmas roupas, só que manchadas de sangue. Seus olhos eram 2 fendas negras, e a boca, enorme demais, cheia de dentes pontiagudos. Ele rastejou para fora do barril e ficou em pé, torcendo os ossos até parecer uma sombra humana alongada. Olhou para a câmera, inclinou a cabeça e sorriu. Então começou a correr. Não como uma criança, mas como um animal. A gravação ficou cheia de ruídos, gritos e choros. Vi a bruxa do 71 caída no chão, os braços torcidos e o professor Girafales sem rosto, sentado no banco. No fundo, ouvi o Chaves criatura sussurrar. Agora é a sua vez de brincar comigo. A tela ficou preta. Depois apareceu uma frase, escrita com letras tremidas, como se alguém tivesse cravado na película. O barril é a porta. Rimos nervosos, achando que era só uma pegadinha antiga. Mas então meu amigo perguntou algo que fez meu sangue gelar. Você ouviu isso, né? Aquela batida veio do barril do depósito. Lá fora, no galpão escuro, algo começou a bater. 1, 2, 3 vezes, devagar, cada vez mais forte. E a voz veio baixa, quase cantando. Isso. O segredo sombrio da bruxa do 71. A vila sempre pareceu um lugar simples, mas havia algo errado. Chaves sentia isso quando o sol se punha e a sombra do pátio se alongava até a porta, do número 71. A casa da Dona Clotilde sempre foi alvo de piadas. Mas, por alguma razão, ninguém gostava de ficar perto dela à noite. Tudo começou em uma tarde nublada. Chaves brincava com uma bola velha quando ela rolou para trás do seu barril. Ao tentar pegá-la, encontrou uma caixa de madeira. Curioso, abriu. Dentro havia uma boneca de porcelana antiga, com o rosto rachado e os olhos quase saltando das órbitas. Havia também um bilhete amarelado. Não olhe para ela à noite. Não devolva para a bruxa. Chaves não entendeu. Levou a boneca para brincar, mas naquela noite algo mudou. Ele ouviu risadas no pátio, risadas que não eram dele. Correu até o barril, mas o som vinha de dentro da caixa vazia. A boneca não estava mais lá. No dia seguinte, seu Madruga desapareceu. Ninguém sabia explicar. Apenas sua calça foi encontrada pendurada no varal, pingando água vermelha, mesmo sem ter chovido. O professor Girafales comentou que parecia sangue, mas fingiram ser tinta para acalmar as crianças. Mais tarde, Dona Clotilde apareceu no pátio, com um sorriso estranho. Em seus braços, a boneca estava de volta, intacta. Seus olhos, agora completamente negros, refletiam um vazio que fez Kiko chorar sem motivo. Eu avisei que ninguém mexesse com ela. Sussurrou. Depois disso, as coisas pioraram. Sons de passos ecoavam pelos corredores à noite. Portas batiam sozinhas. Chiquinha começou a falar sozinha com alguém que ninguém via. A cada dia, mais pessoas sumiam. Primeiro seu barriga, depois Kiko. A única pista era uma marca de unhas na porta do 71, como se alguém tivesse sido arrastado para dentro. Chaves, desesperado, decidiu fugir. Correu para o barril, seu único refúgio, mas encontrou algo lá dentro. A boneca. Ela sorria. Agora tinha dentes. Dentes humanos. Antes que pudesse gritar, mãos frias o puxaram para dentro do barril. A última coisa que viu foram os olhos negros de Dona Clotilde brilhando na escuridão. Ela segurava a boneca e dizia, num tom suave. Agora você nunca mais vai sentir fome, meu pequeno. Nunca mais. Desde então, dizem que quem passa perto da vila à noite ouve risadas infantis vindas do pátio vazio. Às vezes, a voz doce de uma mulher canta. Vem brincar comigo. E se você tiver coragem de abrir a porta do número 71, verá uma fileira de bonecas de porcelana sentadas no chão. Cada uma tem um rosto conhecido, inclusive um com chapéu e sardas. O sorriso do barril. Seu Madruga estava exausto. Mais um dia correndo da Dona Florinda. Mais uma bronca do Senhor Barriga e, claro, mais um dia sem conseguir um emprego. Tudo o que queria era um pouco de paz. Mas naquela noite, a vila estava silenciosa demais. Ele saiu do quarto, estranhando aquele clima. A luz fraca do poste iluminava o pátio de forma irregular, piscando como se estivesse prestes a queimar. O vento frio carregava um odor esquisito, algo entre madeira molhada e ferrugem. Foi então que percebeu um detalhe que lhe arrepiou a espinha.
O barril do Chaves estava aberto. Seu Madruga franziu a testa. Nunca tinha visto isso antes. Sempre que olhava, o barril estava lá, como um móvel qualquer. Estranho, Murmurou. Aproximou-se cauteloso e chamou. Ô, moleque, tá aí dentro? Nenhuma resposta. Apenas um silêncio pesado que parecia engolir até o som de sua respiração. Ele se inclinou um pouco e espiou. O interior estava escuro como breu, um negro que não refletia nada. Até que algo brilhou lá no fundo. 2 pontos úmidos, como olhos. Seu Madruga recuou um passo, o coração disparando. Foi então que ouviu. Primeiro um sussurro, depois uma risada infantil. Mas não era a voz do Chaves. Era mais fina, distorcida, como se viesse debaixo d'água. Desce! Vem brincar com a gente! Ele gelou. Mas que diabos? Pensou, tentando convencer a si mesmo que era coisa da sua cabeça. Deu meia volta para sair correndo, mas os pés não obedeceram. Algo nele parecia preso. O barril começou a tremer. Devagar, depois com violência. A madeira rangia, estalando como ossos quebrando. Fendas se abriram revelando algo impossível. Uma boca enorme, com dentes de madeira enegrecida e uma língua comprida, viscosa, que escorria até o chão. Seu Madruga tentou gritar, mas a voz não saiu. Do fundo do barril, mãos começaram a surgir. Pequenas, infantis, pálidas, e eram muitas. Elas se agarraram às pernas dele com força desumana, arranhando sua pele. Socorro! Gritou finalmente, mas ninguém respondeu. As portas da vila estavam trancadas, as janelas fechadas. Era como se todos tivessem desaparecido. Ele caiu no chão, tentando se arrastar, mas as mãos o puxavam. A boca do barril se abria cada vez mais, e dentro dela, ele viu rostos. Rostos de crianças com olhos ocos e sorrisos intermináveis, sussurrando palavras que não faziam sentido. Antes de ser engolido, seu Madruga levantou a cabeça e viu. O Chaves estava parado na soleira da porta, sorrindo de um jeito que nunca tinha visto antes. Seus olhos eram completamente pretos, refletindo apenas a luz fraca do poste. Eu te avisei, seu Madruga, Disse com voz lenta, gutural. o barril não é meu. O silêncio voltou à vila. O barril estava fechado outra vez. Mas naquela noite, quem passasse por ali poderia ouvir. Se prestasse atenção, uma risadinha abafada. E um grito distante pedindo por socorro.